Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que estarão assistindo esse vídeo. Quero dizer a vocês que aqueles que assistirem, lembre de compartilhar, lembre de curtir, porque fazendo assim vocês estarão nos ajudando a proclamar um pouco mais da palavra de Deus, fazendo com que ela possa alcançar o maior número de pessoas. O texto para a nossa meditação nesse vídeo será um episódio que ocorreu na vida de dois discípulos do Senhor Jesus, que é um episódio marcante, maravilhoso, entre tantos que nós encontramos na palavra do nosso Deus, que é exatamente a cura do paralítico, um homem que nunca tinha andado e que sempre ele era conduzido por outras pessoas e colocado à porta do templo, onde as pessoas ali passando pudessem contribuir com alguma ajuda, alguma esmola. Ele sempre estava ali à espera de alguém que pudesse conceder a ele alguma coisa para a sua vida da parte material. E esse episódio estava registrado no livro de Atos, no capítulo 3. Então, os irmãos que quiserem podem estar lendo, que é maravilhoso. Dois discípulos, Pedro e João, estão indo agora, naquele momento, na hora da oração. E quando eles estão chegando ali para entrar no templo, eles vão se deparar com esse homem necessitado. Diz a palavra que esse homem, então, espera receber alguma coisa, alguma esmola por parte dos discípulos. E os discípulos tiveram ali uma atitude extremamente importante que eu gostaria aqui de frisar com os irmãos. Quando eles olharam para aquele homem, e aquele homem com toda a expectativa de receber alguma esmola, Pedro e João ali vai dizer o seguinte: olha para nós, olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Ou seja, Pedro vai dizer assim: o que tenho, isso te dou. Não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. A fala de Pedro. E é interessante aqui, irmãos, uma coisa. Veja bem, quando Pedro faz um convite para que aquele homem estivesse fixando o olhar neles, nos discípulos, não havia qualquer perspectiva, não havia qualquer menção ou ideia de se autopromover ou de buscar a atenção daquele homem para a pessoa de Pedro, para a pessoa de João, no sentido de que eles tivessem alguma coisa a dar que fosse deles mesmos. Pelo contrário, enquanto muitos estão procurando os holofortes, enquanto muitos estão procurando se autopromoverem, enquanto muitos estão em busca de que a sua imagem seja projetada, aqueles discípulos, irmãos, na mais profunda humildade, quando foi feito esse convite, olha para nós, está querendo dizer assim: olha, nós não temos o que você está esperando, que é prata e ouro. Nós não temos essa condição material. Eles eram homens simples. Eles estavam ali, irmãos, naquela atitude, revelando as suas limitações. Eles não escondiam as suas limitações. Quantas pessoas estão cheias de vaidade, de orgulho, escondendo as suas limitações? Mas esses homens não. Esses homens foram humildes, servos de Deus, humildes, simples. E quando eles falam assim: olha para nós não temos nada, nada que seja de nós mesmos para dar a você. Mas Pedro fala assim: o que eu tenho, isso eu te dou.
Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que Pedro tinha, o que João tinha, que foi dado ali para aquele homem? A fé, irmãos. O que eles tinham não era próprio deles. O que eles tinham, eles receberam pela graça de Deus. E é justamente por isso que ele vai dizer assim, isto te dou, por quê? Porque a graça de Deus não pode ser negociada. A graça de Deus não pode ser vendida. Aquilo que eles receberam de graça, eles estavam agora cumprindo o que o Senhor Jesus disse a eles quando o Senhor os convocou, foi assim, ide, curai os enfermos, o que de graça recebeste, de graça dai. A graça que nós recebemos, nós precisamos compartilhar com os necessitados. E a graça será sempre um favor imerecido, direcionado ao necessitado. Mas é interessante que quando aquele homem recebe o milagre da cura, ele levanta, ele agora está pronto para caminhar para dentro do templo, todo alegre. As pessoas que conheciam aquele paralítico há tanto tempo naquela situação ficaram maravilhados com aquela situação, com aquele milagre, ficaram maravilhados. E eles então começaram agora a olhar para Pedro e João, e aqui, irmãos, outra coisa maravilhosa que nós aprendemos aqui. Eles começaram a olhar para Pedro e João agora, eles percebem que aquele olhar não era um olhar que estava agradando a Deus, porque eles estavam achando que eles tivessem feito aquele milagre por eles mesmos. Pela própria virtude, pela própria santidade deles, eles tivessem feito aquilo. E Pedro vai dizer assim, não, porque vocês estão olhando tanto para nós, porque vocês estão fixando tanto o seu olhar para nós, não é em nós. Não vem de nós isso. O que vocês estão vendo aqui não partiu de nós. Não é pela nossa devoção, não é pela nossa santidade, mas é pela fé no nome do Senhor Jesus que fez esse paralítico andar. É a fé que é por ele, ou seja, irmãos, a fé é um dom de Deus. A fé só vem através de Jesus, pela graça. É a fé que é por ele, que deu a esse paralítico a condição de ser curado e poder ser restabelecido. Então é a fé, não olhe para nós. Aqui nós vemos, irmãos, uma lição extraordinária. Nós, irmãos, servos do Senhor, precisamos anunciar a palavra de Deus com humildade, com simplicidade. Porque não é na vaidade do muito falar, não é na vaidade do homem que Deus vai agir, mas é na simplicidade e no compromisso com a palavra de Deus. Quando eles perceberam assim, não olhe para nós desse jeito. Não está em nós essa virtude. Essa virtude está no Senhor Jesus, é a fé que vem dele. Então a mensagem aqui para você que está ouvindo, olhe para Jesus. É dele que vem o socorro, é dele que vem a resposta, é dele que vem a bênção que você está precisando, é do Senhor. E aqueles que são servos de Deus, anunciem com simplicidade. Não permitam que Deus, que Deus, apesar de usar a sua vida com graça, quem sabe com o mesmo poder que usou esses dois servos de Deus para que a cura, o milagre chegue a alguém, mas não permita que a glória seja para você, não permita que o olhar, que o foco seja na sua vida, mas direcione o olhar das pessoas abençoadas para aquele que é o autor da bênção, que é o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Tudo que nós recebemos de bom é mérito dele, não é mérito do homem, não é mérito do pregador, não é mérito da denominação, não é mérito da religião, tudo é mérito de Cristo, tudo que recebemos é pela graça do Senhor, tudo é mérito de Cristo, tudo provém dele. Por isso, a honra e a glória somente para Cristo. A palavra de Deus sempre vai exaltar o Senhor Jesus. A palavra de Deus sempre vai apontar Jesus como aquele que é autor e consumador da nossa fé. É para Ele a glória. Os méritos sempre serão dele. Amém? Que a palavra do Senhor esteja edificando as nossas vidas
esteja nos dando crescimento e maturidade espiritual. E que nunca falte em nós, como servo de Deus, a simplicidade, a humildade e também a sinceridade no levar a palavra de Deus, de maneira que o olhar seja para Jesus, a glória seja para Jesus. Porque não há outro nome a ser anunciado, a não ser esse. Jesus, o nosso Salvador. A paz do Senhor a todos.